defenderia os seus princípios? Cruzes, credo, jamais, eu não. É o que me está a pedir para fazer. Pagando, eu tenho que abdicar dos meus princípios clínicos e éticos para lhe fazer aquilo que me está a pedir. Há uma consulta que eu detesto fazer, que é aquela consulta que a pessoa chega ao consultório, senta-se na secretária e faz um gesto típico. 2 cotovelos em cima, cara apoiada nos punhos e, diga-me lá, o que é que me fazia? O que é que eu devo responder à minha esteticista se ela me aconselhar a fazer um procedimento lá pelo gabinete dela? Até logo. Não é verdade que o Botox atrasa o raciocínio? Só se for de quem pensa isso. O pseudo-mito que a pessoa tem que se aceitar como é e acabou. Uma pessoa não tem necessariamente que se aceitar como é, ajudando a pessoa. Não é a transformar-se, mas sim a identificar-se ao espelho. É a mesma coisa como falamos das masculinidades tóxicas de antigamente, da mulher que deve ficar em casa, do homem que não pode chorar. Se tivesse algum cargo ministerial, a Hyaluron Pen seria proibida. Eu ouço muita gente a dizer que eu devo apanhar o sol do meio-dia sem qualquer proteção, porque eu preciso da vitamina D. E pôr óleo de coco. Estamos a passar uma fase muito complicada. A indústria anda em cima de ti. Quantos medicamentos para o que o Stop escreveu este mês? Já dá para ir à Disneyland. Mas 3 dedos de protetor solar para a cara? Para a cara. Uma criança de 12 anos estar neste momento a sonhar com o seu primeiro procedimento, isto preocupa-te? Preocupa-me, mas acho que ainda devia preocupar mais aos pais. Pessoas a criticar as crianças que fazem uma rotina de skincare. Qual é a tua opinião sobre isso? Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo do medicamento. Nós queremos é tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Mas tenho solução para isto, sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá. Estética é sinónimo de futilidade? Ou existe ligação entre estética e saúde física e mental? Será que queremos mesmo envelhecer com naturalidade ou só dizemos isso até nos aparecerem as primeiras rugas? Gominhas anti-aging são um novo milagre da ciência ou simplesmente vendem porque há mais opinião do conhecimento quando se fala de medicina estética? Hoje vamos falar sobre autoestima, medicina, beleza e sobre a fronteira entre cuidar de nós e tentar esconder quem somos. Mas também vamos falar de ciência, ética e o que acontece quando um médico decide desafiar o estigma e dar palco à estética como uma área de bem-estar físico e mental. Para sabermos mais sobre o tema, perguntamos ao ChatGPT quem é o Dr. Pedro Santos e ele respondeu: é um médico que está a tirar a estética da sombra e a pô-la onde ela pertence, ao lado da saúde. O Pedro é especialista em medicina estética e laser, formador e empreendedor. Já realizou mais de 100 mil procedimentos e formou mais de 35 mil profissionais na área da medicina estética. É conhecido por defender a abordagem do well aging, envelhecer bem, com consciência, com equilíbrio e sem vergonha de querer sentir-se bonito. Se queres perceber o que é que está por trás da febre dos preenchimentos, se a estética pode ser uma aliada da saúde mental e se no futuro todos os seres humanos vão ser harmonizados, este episódio é para ti. Bem-vindo, Pedro. Obrigado. Não sabia que o ChatGPT dizia isso de mim, mas gostei de saber. No futuro vamos ser todos harmonizados? Opa, não sei. Mas eu quero acreditar que não. Porque aqui a questão acima de tudo é cada um sentir-se bem. E as minhas necessidades não são necessariamente as mesmas que as tuas, Paulo, e que as tuas, Rita. E podemos ter o mesmo padrão de rugas, o mesmo padrão de flacidez, as mesmas consequências do envelhecimento. E a partir do momento em que, como lidamos de forma diferente, as necessidades que cada um sente não são as mesmas e por isso não têm que ser tratadas da mesma forma. Exato, o termo harmonização já nos induz a um padrão. Eu detesto esse nome, eu eliminava esse nome, eu deitava fora, porque eu tenho o meu ideal de beleza, assim como tu tens o teu e como tu tens o teu. Acho que seria uma irresponsabilidade da minha parte que a cada pessoa que me procura para se sentir-se melhor, eu reproduzisse o meu ideal de beleza naquela pessoa. Eu tenho que respeitar o ideal de beleza daquela pessoa. Ver que alterações consigo fazer. Por isso, eu não posso replicar o meu ideal de beleza em todas as pessoas. Porque agora lá está, seria uma irresponsabilidade da minha parte. Eu tenho a respeitar o ideal de beleza da pessoa, fazer os pequenos ajustes para que aquela pessoa se sinta melhor.
mas que depois chegue à rua, possa andar tranquilamente e aos olhos de outras pessoas nem sequer passe pela cabeça que a pessoa fez alguma coisa. É dar aquela do, estás bem para a idade, estás a dormir melhor, mudaste de cremes, mas Tiveste nunca um glow up, que né? fizeste um procedimento. A partir do momento em que nós pomos o foco no procedimento, já passou de ponto. Claro que sim. O que é que medicina estética tem a ver com saúde? E porquê é que te convidamos nesse sentido? A Organização Mundial de Saúde diz-nos que o estado de saúde propriamente dito não é só a ausência de doença, é um bem-estar completo físico, mental, emocional, por isso multidimensional. Se uma pessoa não gosta daquilo que vê ao espelho, a pessoa vai se sentir bem. Não tem saúde. E é por isso que, obviamente, a estética, ajudando a pessoa, não é a transformar-se, mas sim a identificar-se ao espelho, faz com que essa pessoa ganhe saúde. Muito bem. Tu acreditas que em Portugal já é bem aceita a ideia de que a estética faz parte da saúde? Quero acreditar que cada vez mais, ok? Se aqui há uns anos atrás, e não muitos, falamos 5 anos atrás, era visto com bastante mais preconceito, a necessidade de esconder e afins, neste momento nota-se que está numa tendência decrescente. Se está no nível ideal, diria que não. O que é o nível O ideal? nível ideal é as pessoas, tal como vão ao dentista, fazer uma limpeza aos dentes, pôr os dentes, fazer um branqueamento dentário e se tu comentares em casa que fizeste um branqueamento dentário, dificilmente alguém censurará. Obviamente, se uma pessoa chegar a casa e dizer não me sinto bem com as minhas rugas da testa e fui fazer uma toxina botulínica, tem que ter a mesma reação. Porquê? De onde é que isso vem, essa superstição? Nem te sei dizer bem. Eu acho que, por um lado, é aquele pseudo-mito que a pessoa tem que se aceitar como é e acabou. Uma pessoa não tem necessariamente que se aceitar como é. A pessoa tem que perceber aquilo que quer de si próprio. Obviamente sempre com uma base razoável e tangível e percebendo que pode melhorar. O nosso caminho de vida é um caminho de melhoria contínua. Em tudo. A partir do momento em que nós deixamos de melhorar, seja no que seja, é no ponto em que vamos ficar com 7 palmos de terra em cima. Porque nós só paramos de evoluir quando morremos. Aqui, acaba por ser uma evolução também. Se uma pessoa, esteticamente, não está agradada com alguma coisa e pode fazê-lo, desde que seja com consciência, sem prejudicar a sua saúde, deve fazê-lo. Vai se sentir melhor. Vai ser mais eficiente e mais rentável em todos os aspectos da sua vida porque se sente bem consigo próprio. Porquê é que injetar uma substância na cara é mais aceitável do que ir ao solário? Ora bem, porque estamos a falar de níveis de segurança completamente diferentes. Por exemplo, um Botox, que é, vamos falar assim, que acaba por ser mais fácil, porque é o nome comercial mais conhecido para a toxina botulínica, tem perto de 30 anos de mercado, está neste momento a cumprir 30 anos de mercado, e nós conhecemos bem o seu perfil de ação. Sabemos o que é que faz, sabemos quais são as consequências a médio e a longo prazo já. E sabemos que, fazendo o Botox, a pessoa não vai ter nenhuma consequência negativa, presumindo que é bem feito, bem aplicado, essas coisas todas, no resto da sua vida. Quando falamos de solário, o solário, já sabemos, está publicado em múltiplos estudos científicos, que é um agente potencialmente carcinogénico, ou seja, vai potenciar o desenvolvimento de um cancro de pele, dependente da radiação ultravioleta, se houver predisposição a tal ou se houver uma acumulação de danos tal que leva a que isso aconteça. Neste momento está categorizado na Organização Mundial de Saúde como um carcinogénico do nível mais alto, ao mesmo nível que o tabaco, ao mesmo nível do amianto, destas coisas que nós sabemos que são más e que fazem mesmo mal. Portanto, uma coisa que pode trazer bem-estar, pode-me até resolver problemas, porque o Botox não é só utilizado para estética, também há questões funcionais em que o Botox nos ajuda. Versus outra, que pode dar-me aquele prazer imediato de me ver mais bonito por estar mais bronzeado, mas que me acarreta o risco de uma doença que me pode levar até à morte, se não for identificada num estadio adequado, não é comparável. Mas não me ajuda a preparar-me para o sol, para o primeiro sol do ano. Tu queres-me bater? Ou queres que eu te bata? Não. Sabemos já que uma única aplicação ou uma única exposição ao solário pode ser suficiente para aumentar o risco de cancro cutâneo. Portanto, vamos correr esse risco? Ou seja, é quase um paradoxo. Vais estragar
a pele para tentar preparar ou evitar um outro estrago? Não faz sentido. Nós temos ferramentas, sobretudo alguns suplementos, que são antioxidantes potentes, que ajudam a nossa pele a lidar com a inflamação associada à radiação solar, obviamente conjugado com o fotoprotetor. E estas ferramentas são seguras e eficazes para fazer essa preparação, sem haver esse risco acrescido completamente desnecessário. Mas não é verdade que o Botox atrasa o raciocínio? Só se for de quem pensa isso. Não. O Botox atua de uma forma local, ou seja, no músculo onde tu o aplicas. Okay? A única coisa que o Botox faz, a nível de atraso, é atrasar o envelhecimento desse músculo. Ao contrário daquilo que é o senso comum, que nós sabemos que a pele com o envelhecimento fica mais flácida, os nossos músculos, sobretudo da face, não ficam mais flácidos, ficam mais tensos. E por isso, se nós controlarmos este aumento de força que o músculo tem, conseguimos controlar outros aspectos que isso pode trazer como consequência que vão levar a algumas características do envelhecimento. Por exemplo, os nossos músculos da testa são músculos planos e, por exemplo, o músculo da testa, nós temos muito pouco tecido para além do músculo, não temos grande gordura a almofadar aquele músculo. Logo, ao aumentar aquela força, o músculo vai fazer mais força sobre o osso. E os nossos ossos respondem à força, vão-se reajustando com a força. E o que vai acontecer é que o osso, com o aumento de força, vai ter tendência a recuar. Ao recuar, o que vai acontecer é como nós comparamos com uma tenda de campismo. Quando somos novinhos e o osso está no seu sítio, o osso é a estaca da tenda e a pele é a lona. Se eu vou perder a estaca, a lona, que vai ficar do mesmo tamanho, não vai assentar bem e isto vai tudo descair. Uma das causas da nossa sobrancelha começar a descair é por causa desta remodelação do osso induzida pelo músculo também. Por isso o único atraso é um atraso positivo. Okay. Paulo, já podes ficar descansado quando fizeres. Já passo para o Botox. Era um corte e risca para o Paulo, se diminuísse a capacidade de raciocínio. Claramente, se eu não conseguir fazer uma raiz quadrada tão rápido, nem pensar. Achas que é uma questão cultural ligada ao nível de... Não só ao nível de educação, mas ao nível ao nível de vida, ao nível económico que existe, por exemplo, em Portugal, o facto de ser menos aceito do que é um país com um estilo de vida mais floral, vamos dizer assim, em que custa menos? Não. Eu acho que é mesmo uma questão de preconceito. E que vai um bocadinho para além disso. Porque assim, mesmo com um nível de vida, um PIB mais baixo e afins, em comparação com outros países, somos os países que têm uma permeabilidade de mercado desta máquina que aqui está, de iPhones maior, em toda a Europa. Okay? Por isso, não é uma questão associada só à questão económica. Acho que é mesmo uma questão de valores enraizados antigos em que não trazem nada de bom a ninguém. É a mesma coisa como falamos das masculinidades tóxicas do antigamente, da mulher que deve ficar em casa, do homem que não pode chorar. Está ao mesmo nível. Está precisamente ao mesmo nível. Uma pessoa tem que se cuidar para se sentir bem consigo própria. O resto é secundário. Tu não achas que a medicina estética pode estar a normalizar a dismorfia? Pode e está. Pode e está porque, infelizmente, as pessoas esquecem-se do primeiro nome da medicina estética, que é a medicina. E um dos primeiros princípios associados à medicina é, primeiro, não fazer mal. Primum non nocere. E tu, a partir do momento em que deformas uma pessoa, isso deixa de ser medicina. És um técnico injetor qualquer de estética. O que é deformar? Deformar é alterar a sua fisionomia ao ponto da pessoa não se reconhecer ao espelho, ao ponto da pessoa estar tão transformada que tu passas na rua, olhas para ela e dizes: esta tem isto, aquilo é com o outro, este tem isto, aquilo é com o outro. Isto não é normal, isto não pode ser normalizado. E há uma coisa que tem que ser sempre bem estabelecida e bem discutida, que é a discussão de expectativas. O que é um bom resultado? O que é um resultado tangível? O que é o melhor resultado para cada uma das pessoas que procuram este tipo de soluções? Porque um bom resultado, a mesma técnica, para ti, não é a mesma que para mim ou para qualquer outra pessoa. E por isso, se eu aplico técnicas standard, volumes standard para todas as pessoas, sim, vou ter aliens com pernas a circular na rua. E isso, sim, é uma pseudo-medicina estética que potencia dismorfias e fomenta dismorfias
pela busca da perfeição. Uhum. Eu costumo dizer, meio na brincadeira, que a beleza é uma perfeição imperfeita. Há um estudo muito bonito que foi feito aqui há uns anos atrás, em que pegava nas pessoas consideradas mais bonitas do mundo. Tom Cruise, Angelina Jolie e outros nomes que agora não estou a recordar. E fizeram uma coisa muito engraçada, que foi, pegaram numa fotografia normal deles e depois 2 fotografias alteradas. Uma simetria perfeita do lado esquerdo e uma simetria perfeita do lado direito. E pediram, sem dizer que foto era qual, a um painel de pessoas que escolhessem qual delas é que achavam mais bonita. Imaginam qual foi o resultado? Assimétrica. Assimétrica. Ok? Portanto, a busca da perfeição de ideais é que tem que ser gerida para não cairmos nesses exageros. Por isso é que eu acho que a melhor palavra para se usar e mais potente num consultório de medicina estética é a palavra não. Tu dizes muitos não? Digo. Muitos. Mas não digo não porque não. Explico porquê. E é raro o caso em que depois de explicar por A mais B o porquê de não fazermos, que a pessoa não concorda comigo. Mas não perdes um cliente? Não me importo. Eu não obriguei aquela pessoa a vir ter comigo. Se a pessoa me procura, é porque de alguma forma se identificou com o meu trabalho. Isto é quase como ir às compras comprar roupa. Umas pessoas preferem a Zara, outras pessoas preferem a Bershka. Porque é que uma pessoa prefere a Zara e a outra prefere a Bershka? Porque uma se identifica mais com o estilo da Zara e a outra se identifica mais com o estilo da Bershka. Tu vais obrigar as pessoas que vão à Zara a ir à Bershka? Não, aqui é exatamente a mesma coisa. Há alturas em que, quando a pessoa insiste nesse ideal que eu não considero que seja um resultado que seja saudável até, eu assumo, olha, se calhar eu não sou o médico ideal para si. Felizmente há muitos. E posso indicar a alguém até se quiser. Agora, a partir desse momento a pessoa também tem que compreender que eu não posso pôr em causa os meus valores. Houve uma vez uma gestão com um paciente que eu acho que foi a vez em que eu me saí melhor a explicar isto. Porque a pessoa virou-se para mim, queria um lábio com uma arquitetura completamente estranha e esquisita que não fazia sentido nenhum naquele contexto de face. E a pessoa diz-me assim, mas se eu estou a pagar tem que me fazer. E eu, em direito, olha, venderia os seus princípios? Cruzes credo, jamais, eu não. É o que me está a pedir para fazer. Pagando, eu tenho que abdicar dos meus princípios clínicos e éticos para lhe fazer aquilo que me está a pedir. Foi o não mais complicado que deste? Não, já tive piores. Qual foi o mais complicado? Acho que não tenho assim nenhum que eu te diga que me marcou. Este marcou-me pelo caricato, mas não acho que tenha assim nenhum em especial. Eu acho que às vezes os nãos mais difíceis de dar são quando nitidamente vês uma pessoa que tem um problema e eu ainda não tenho recursos nem meios de lhe resolver o problema. Esse é que eu acho que é o não mais complicado de dar. Estes não. Estes, a pessoa é como tudo. Tu, nas tuas interações do dia-a-dia, tens coisas com que concordas com outras pessoas, outras que não concordas, e não vais levar todas as coisas que não concordas para a cama e ficar a dormir nelas. A partir do momento em que sabes que tiveste uma atitude correta e uma postura adequada, o assunto está encerrado. Há uns que são caricatos e ficam na história por tal como este caso que vos acabei de contar. Agora, no geral, é como te digo, acho que o pior não a dar é, olha, infelizmente não tenho mais para lhe oferecer. Mesmo assim já somaste mais de 100 mil procedimentos. Isso faz de ti um industrial da estética? Não, faz de mim uma pessoa que já errou muito. Porque, obviamente que tu para seres... Eu sou muito exigente naquilo que faço. E tu para cresceres e para entregares o melhor que a ciência pode oferecer às pessoas, tens que manter este padrão de exigência. E tu só cresces quando sabes que fazes asneira. E por isso, é mais do que industrializar a estética, é aperfeiçoar cada vez mais para entregar cada vez melhor. E isso não tem nada a ver com a industrialização. É exatamente o contrário. É uma ultra personalização das coisas. Tu achas que, por exemplo, o Manita se aproxima daquilo que tu promoves para o teu trabalho? Tinha que lhe fazer um par de perguntas primeiro. Uhum.
Primeiro, Não, mas pegando no exemplo, não sei se viste, com certeza Sim. viste que ela apareceu com uma nova cara. sim. Mas mesmo assim eu preciso lhe fazer perguntas. Porque assim, neste momento, olhando para ela, obviamente que é difícil não perceber que aquilo foi mexido, que aquilo foi transformado. A questão é, vamos pôr a questão de outra forma. Se ela nunca, se nós não conhecêssemos a Anitta e víssemos a Anitta agora na rua, íamos ficar com a ideia que ela está super transformada ou não? Aqui o meu ponto está não necessariamente na magnitude da transformação, mas se aquela transformação é uma transformação aceitável. Mas o aceitável parte, primeiro, da necessidade da pessoa, como falamos até aqui. Se a pessoa não se sentia bem com alguma coisa, até porque, por exemplo, o exemplo da Anitta, ela tinha uma mandíbula muito marcada, muito definida, para uma face relativamente mais pequena, que ela desfez, de alguma forma. Ela tinha preenchimento no contorno da mandíbula que tirou nitidamente, para além de procedimentos cirúrgicos, sobretudo a maioria dos procedimentos que ela fez nesta última aparição e transformação pública foram cirúrgicos. Ela aparentemente fez um lifting facial, fez uma rinoplastia, fez um lip lift, que é levantar o lábio superior. E aqui a questão é, achas que se ela passasse por ti, tentando eliminar o que conhecias dela, achavas que ela estava muito transformada neste momento? Não sei, teria de ver, mas eu acho que fiz a pergunta mais no sentido de, sabendo que ela é uma figura pública, achas que ela passa um bom ou um mau exemplo? É difícil de julgar isso. Porquê? Porque ela está a ser muito criticada e é daí também a pergunta, porque tentando ser aqui parcial e vendo todos os pontos de vista, dá para ser levado para o bem e para o mal, não é? Mas por isso é que é delicado também de julgar ao mesmo tempo. Claro. Porque assim, se eu acho que está um trabalho exagerado, olhando para o resultado final, não estou a dizer olhando para o ponto de partida, não está um resultado necessariamente exagerado, ok? Agora, aqui a questão é, se ela não se sentia bem como estava, acho que fez muito bem em mudar. Se a Anitta te aparecesse antes desta aparição a pedir esta nova cara, tu dizias que não? Ou que sim? Provavelmente algumas coisas sim. Mas ora lá está, eu precisava de falar com ela para perceber que necessidades é que ela me identificava, que problemas, que dores é que ela me trazia, para depois orientar para aquilo que pudesse ser a melhor solução para ela. Há uma consulta que eu detesto fazer, que é aquela consulta que a pessoa chega ao consultório, senta-se na secretária e faz um gesto típico, 2 cotovelos em cima, cara apoiada nos punhos e, diga-me lá, o que é que me fazia? Porque, exatamente, a primeira parte, apesar de eu poder identificar logo algumas coisas que eu poderia fazer, a primeira parte que eu tenho a fazer é ouvir a pessoa e saber o que é que ela sente. Olha, sinto-me com um look muito cansado. Sinto-me desconfortável com a pele da minha pálpebra inferior. Sinto que o meu lábio está a descair. Ok? E a partir daí entro eu a dizer, olha, concordo consigo nisto, para isto podemos fazer... E mexendo nisto, provavelmente há aqui uma ou outra necessidade que até pode deixar de sentir como necessidade per se e passar a uma coisa secundária. Mas só aí, se eu entro no... O que é que me fazia? Olha, lista de supermercado. Isto, aquilo, aquilo outro. Perdemos o propósito todo e estou a transformar a pessoa para uma coisa que a pessoa não é. Se a Anitta se olha ao espelho neste momento e se identifica como a Anitta, está tudo ótimo. O resto acho que é superficial julgar. A vida é mais fácil para os bonitos? Para os bonitos de quê? Então vamos à pergunta antes. Há um padrão sobre o que é bonito? É cientificamente possível dizer o que é bonito e feio na cara de uma pessoa? Se tu trabalhares com regra e esquadro, há. Agora, e isso está demonstrado em não sei quantos estudos científicos, que o ângulo ideal para aqui é este, que a medida ideal para ali é aquela. Agora, há uma coisa que não há escalas que possam medir, é como é que a pessoa se sente sobre si própria. E a partir do momento, se nós aplicarmos só essas medidas standardizadas e proporções standardizadas, chegamos ao fim e por mais bonito que seja o resultado, pode não ser um bom resultado. Mas a ciência diz que já há um padrão sobre aquilo que o ser humano considera bonito, identifica como bonito. Exatamente. E para essas pessoas a vida é mais fácil? Não sei.
Porque repara, porque que eu dou esta resposta? É a resposta controversa que eu te tenho que dar. Porque, exemplo típico, imagina, pai de 2 miúdas pequenas, uma de 3 e outra de 2 anos. Aquele pai super carinhoso que está sempre a brincar com as miúdas, que deixa as miúdas pintal, essas tralhas todas. Vai à tua consulta para fazer uma harmonização facial. Tu tiras as medidas e achas que ele precisa mais mandíbula, um queixo mais projetado, mais largo, uma bochecha mais retangular, e ele fica com uma feição mais agressiva. Ele vai para casa, brinca com as filhas, olha ao espelho e não se sente a própria pessoa. Achas que essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida? Para com as filhas, não. Mas se quem não o conhece o considerar mais... O que eu quero Seja lá. dizer, eu percebo isso, é a imagem que tu queres passar, não é? Nem sei a imagem que queres passar. Se tu não te identificares com a imagem que tu estás a mostrar, tens uma dissociação da tua identidade que tu até podes ser apetecível para os outros, uma pessoa mais contratável, uma pessoa mais apetecível, chamemos assim, ou até mais atraente, e tu vais chegar a um ponto em que estás a mentir de tal forma a ti próprio que vais deixar de ser essa pessoa. Isso pode funcionar para mim, mas há um estudo de algures que foi feito com pessoas completamente desconhecidas, em que perguntavam às pessoas quem é que tu marcarias como um criminoso, e as pessoas seguiram-se por quem é mais feio. Mas lá está, isso é o risco de tu fazeres uma análise superficial só pela imagem, só pela estética. Mas conta. Conta, não vou dizer o contrário. Agora, para mim esse não é o ponto principal, porque tu, a partir do momento em que dissocias a estética externa da estética interna, por melhores feições que uma pessoa pode ter, por mais apetecíveis que essas feições, mais friendly, mais o que tu quiseres, isso não vai corresponder nem vai entregar aquilo que estás à espera. Agora, aí a medicina estética tem um papel. Por exemplo, disseste-me, há pessoas que têm um look mais agressivo, mais criminoso, e são pessoas que até nem se identificam com isso. Exemplo típico, no homem. O homem tendencialmente tem estes músculos que aproximam a sobrancelha mais forte, e isso dá um look mais agressivo e menos empático. Mas tu até és este pai de 2 miúdas que és super empático, mas a tua imagem não está coindicente com aquilo que tu és. Ok, eu posso-te ajudar. Eu altero-te ligeiramente essas feições para tu te sentires como te vês. Ou te vês como te sentes. Ok? E por isso é que eu te digo que a resposta a isso não é linear e é controversa. Há um ideal de beleza. Isso está medido. Está. Agora, isso é um horizonte muito curto. Porque isso é a análise superficial que, quando a aprofundamos, as coisas não correspondem. E aí é que entra a medicina estética para ajudar, sobretudo, a corresponder. E quando não corresponde, é reversível? Depende dos casos. Há coisas que podem ser mais fáceis, as coisas mais difíceis. Há situações que às vezes podem precisar de uma cirurgia ou afins, mas nós neste momento, felizmente, temos muitos recursos para muita coisa. Ou seja, continua a haver impossíveis, continuam, agora são cada vez mais limitados e mais circunscritos, chamemos assim. Tu já deves ter papado uns bons episódios daquele programa que dava Do Botched. Do Botched, Claro. exatamente. Claro. Claro que sim. Já deves ter visto os episódios todos Claro que daquilo. sim. E a primeira reação, apesar de ser da área, é sempre a mesma. Xiii. O que é que eu devo responder à minha esteticista se ela me aconselhar a fazer um procedimento lá pelo gabinete dela? Até louco. Isto, obviamente, se for um procedimento médico. Porque, obviamente, a esteticista pode fazer procedimentos dentro do seu âmbito. Radiofrequência, alguns equipamentos, algum tipo de tratamentos manuais, uma limpeza de pele, esse tipo de coisas, um microagulhamento, esse tipo de coisas. Uma esteticista, até certo determinado ponto, e cada vez mais há tentativas europeias de tentar balizar o que é que cada profissional na área da estética, até onde pode ir. Obviamente, a partir do momento em que me sugere espetar-me alguma coisa, até logo. É isso que diferencia medicina de cuidado? Onde é que entra a medicina? Como é que eu, completamente ignorante acerca do assunto, sei distinguir? Primeiro, estamos a falar de procedimentos que podem ter consequências e consequências graves, ok? Que podem acontecer a qualquer pessoa que o faça. Agora, o diferencial está em quando
se assume que qualquer coisa não está a correr bem, primeiro, saber identificar cedo e saber o que tem a fazer de imediato. Porque uma coisa tão simples como espetar uma agulha num lábio pode cegar. Ok? E se nós não temos a infraestrutura necessária para identificar, abordar este problema no tempo correto, as consequências são muito graves. Ainda há pouco tempo foi reportado um caso que em Valência uma miúda de 20 e poucos anos ficou cega Por espetar uma agulha no lábio? por fazer um preenchimento labial. Como é que isso é possível se eu estou a espetar no lábio que a esteticista fugiu-lhe a mão? Não, agora é preciso ter o background médico para conhecer as artérias que passam ali e saber que uma artéria que passa ali no lábio vai dar a volta para a artéria facial, sobe e comunica-se com a artéria que tem para o olho. E por isso, quase certeza que ao picar a paciente queixou-se de dor, a pessoa borrifou-se, continuou a injetar e o produto foi ocupando a artéria toda até ocupar a artéria do olho. Não há sangue para o olho morreu, ficou cega. Isso é impressionante. E por isso às vezes escandaliza-me como é que pessoas, e a vários níveis, atenção, pessoas primeiro sem capacitação adequada estão predispostas a fazer isto, porque é tudo fácil, é só espetar uma agulha na pele, ok? E ao mesmo tempo, cuidado, também profissionais que teoricamente estão habilitados, porque a medicina estética para mim tendencialmente terá que vir a ser uma especialidade, tendo em conta uma especialidade médica como qualquer outra, como uma cardiologia, como uma ortopedia, como quer que seja. A quantidade de conhecimento que é preciso ter é muito grande. Não é num curso de fim de semana que se aprende isto tudo. E há gente mesmo que teoricamente seria um profissional estatutariamente capacitado para, que com formações muito curtas começa a fazer tudo isto e mais alguma coisa. Temos um síndrome muito engraçado na nossa área que nós chamamos o síndrome pós-congresso. Que é o quê? Uma pessoa toda animada vai a um congresso, vê técnicas novas, chega, vê, e os nomes congressos são quinta, sexta, sábado, ou sexta e sábado. Segunda-feira, dia de voltar ao consultório, bem, vamos experimentar as coisas novas que eu aprendi. É precisamente nesta altura que temos mais complicações. Okay? Porque as pessoas vêm com a gana de experimentar, podem não ter os skills todos para estar a replicar uma técnica que viram, ou não ter até a formação toda necessária para resolver potenciais complicações, e põem-se a fazer as coisas, e é nessas precisas alturas, isto está estudado, está demonstrado. Há mais complicações após os congressos médicos. Eu já recebi propostas de parceria por parte de esteticistas para me realizarem preenchimento labial com a Hyaluron Pen, é assim? Certo. Fiz bem em não aceitar. Super. Eu se mandasse alguma coisa, se tivesse algum cargo ministerial, a Hyaluron Pen seria proibida. Repara, se tu com agulha podes ter estas complicações com a Hyaluron Pen, também podes. E enquanto que eu com uma agulha estou a aplicar precisamente naquele local o ácido hialurónico, com uma Hyaluron Pen tu não tens precisão nenhuma sobre onde estás a aplicar o produto. Podes estar a afetar estruturas que não queres, imagina, demasiado produto dentro do músculo pode afetar a mobilidade labial. Eu se estiver com uma agulha, tenho a obrigação de saber onde é que estou com aquela agulha, onde é que estou a colocar o meu produto. A Hyaluron Pen fecha os olhos e dispara, vai para onde for. Por isso, não há controle. Os produtos, na maioria das vezes, usados com a Hyaluron Pen são obtidos por vias um pouco menos ortodoxas. Logo, os produtos também, teoricamente, são produtos com uma segurança inferior. Estamos a somar insegurança atrás de inseguranças, riscos atrás de riscos. Portanto, não, proibido. É legal? Não é ilegal. Não é ilegal. É um dispositivo que está registado como um dispositivo cosmético. Portanto, a partir desse momento, não tem agulha. Nós devíamos denunciar sempre que víssemos uma esteticista a fazer procedimentos estéticos invasivos? Sim. Devíamos denunciar? Sim, isso é um crime. Crime de usurpação de funções e potencialmente uma ofensa à integridade física. E se vocês forem ver as molduras penais disto, são molduras pesadas. Até porque, ora lá está, aquilo que parece simples pode, tal como ainda acabamos de falar, dar complicações sérias. E a cegueira é o extremo, mas se ocupar na mesma o espaço de uma artéria ou comprimir uma artéria, isso não for reconhecido, aquela pele morre. E aquilo fica uma cicatriz para o resto da vida se não for tratado como deve de ser. A que custo, não é? Poupar 20 euros. Mas isso é a mesma coisa que me aconteceu a mim quando conheci a Rita, e a Rita me perguntou como é que tu fazes o solário. E eu respondi o que mal tem o solário, porque eu não tinha a mínima ideia do mal que tinha o solário. E eu cancelei tudo o que era solar, e a partir do momento em que ela me falou sobre o assunto. Mas eu tive contacto com essa informação.
não haverá falta de noção, ou não haverá falta de educação da população geral para o risco que envolve uma Hyaluron Pen ou o serviço praticado por alguém que não é médico, que tem um risco gigantesco? Imagina, entre uma Hyaluron Pen e uma agulha, o que é que te parece mais seguro? Tu sabes, mas para a população geral. Não tenho agulhas, ainda para mais. Eu tenho fobia a agulhas, não me vou meter com agulhas, Exato. não é? Até te dizem, olha, não é invasivo sequer. Certo, mas também por outro lado, se vamos a comprar até por preço, tu sabes que aqueles carros muito bem habilitados de mata-velhos, entre aspas, ou para reformas, não vais comparar a segurança de um veículo desses, que é muito mais barato, com um Mercedes ou um BMW, não é? É certo que o Mercedes e o BMW podem ir a mais velocidade e matam-te mais depressa pela velocidade, mas no geral são mais seguros. É precisamente a mesma coisa. Ou seja, apesar da Hyaluron Pen parecer uma coisa mais inócua, obviamente que a agulha consegue dar-te maior precisão e maior segurança, mesmo potencialmente ser uma arma mais potente. Claro que sim, mas neste sentido, e no sentido que o Paulo estava a perguntar, não falta informação? Falta, mas falta tanta informação em saúde, em tantos aspectos. A nossa educação falha muito em muitos aspectos. Nós devíamos aprender na escola uma série de coisas que não aprendemos. Nós devíamos aprender na escola, e já nem falo das coisas extra-saúde, como por exemplo, para mim deveria ser obrigatório numa escola aprendermos a preencher um formulário de IRS. Porque ninguém nos ensina, não é? Mas na saúde devíamos aprender, e convenientemente, a escovar os dentes. Devíamos aprender a cortar unhas. Devíamos aprender a aplicar protetor solar. E isto são coisas básicas. E devíamos aprender todos a fazer suporte básico de vida. Uma pessoa cai ao nosso lado, na rua, a maioria das pessoas não sabem o que fazer. Portanto, isto para mim são coisas básicas. E mais importante que muita coisa que se ensina. Se nós precisamos, para ser alguém na vida, de saber matemática, para fazer as contas no supermercado, também precisamos saber estas coisas. Porquê é que eu devia aprender a cortar as unhas na escola? Porquê? Porque a maioria dos problemas com unhas encravadas e afins são por corte inadequado das unhas. E tu tens um custo para o Estado, para ti em última análise, porque és tu que também pagas os impostos, de pessoas que têm unhas encravadas, têm pouco suporte até de podologia no Serviço Nacional de Saúde e coisas afins. Ok? Isto para mim é que é uma educação básica. Agora, se a pessoa estivesse educada desde o primeiro minuto que a radiação ultravioleta faz mal e precisamos de aplicar protetor solar todos os dias, a partir de miúdos, provavelmente a questão do solar era uma não questão. Mas precisamos. Eu ouço muita gente a dizer que eu devo apanhar o sol do meio-dia sem qualquer proteção, porque eu preciso da vitamina D. E pôr óleo de coco. Estamos a passar uma fase muito complicada. Porquê? Isto permitiu-nos expor-nos ao mundo como nunca antes. E estamos a confundir opinião com verdade ou evidência. Mas tu tens médicos altamente conceituados a defender esta ideia. Não posso falar por eles. Agora, aquilo pelo qual eu posso falar é por aquilo que está publicado em bases de dados acessíveis por toda a gente, gratuitas no mundo, sobre estas coisas. Porque eu se te digo que é obrigatório colocar protetor solar, porque é a principal coisa que te vai levar ao envelhecimento da pele e até mesmo o risco de certos e determinados cancros cutâneos, não sou eu que estou a dizer. Eu estou-te a replicar a informação que está escrita nas fontes mais credíveis e validadas em todo o mundo, pelo consenso dos maiores e melhores especialistas. Agora, venham, perdoem a expressão, Chico esperto, contra dizer tudo o resto, isto só tem um argumento comercial, está-se a vender pela diferença, porque quer de alguma forma aparecer de forma diferente, gerar discórdia. Obviamente, quem não gosta de discórdia, vamos buscar o baldinho das pipocas, estamos a ver o espetáculo todo, não é? Mas não podemos confundir opinião e liberdade de expressão com uma verdade ou com uma evidência, porque nós neste momento ainda continuamos o círculo, estamos a confundir liberdade de expressão com eu tenho o direito a ter a minha opinião, mas tu também tens o direito a ter a mesma opinião que eu. E não tens direito a ter qualquer outro tipo de opinião. Agora, eu quando te digo que o protetor solar é necessário, não é minha opinião.
estou-te a citar factos que já estão demonstrados ao longo dos anos, revalidados, consolidados e afins. Quando alguém promete algo muito disruptivo, a primeira coisa que nós temos que fazer é pensar e avaliar. Das duas, uma. Ou temos um iluminado que reinventou a roda, e aí AD, prémio Nobel para ele, mas tem que nos mostrar por A mais B que, mais do que uma opinião, ele está a criar ciência. Ou então, se isso não acontece, amigo, isso é a opinião e não é uma verdade. Guarda para ti e não magoes mais gente. Porque aquilo que nós estamos a ver nos dias de hoje é por pseudo-opiniões de gente que até poderia ser uma autoridade, mas que não o é, estragar a vida das pessoas. Vamos ver. E vocês da área do desporto, vocês sabem bem que um excesso de gordura visceral e níveis altos de colesterol são fatores de risco para eventos cardiovasculares. Porque, ora lá está, temos colesterol, placa de ateroma, artérias entopem, temos um AVC, um infarto, o que for. Agora, vem-me alguém dizer, não tomem medicação para o colesterol. Porque a medicação faz mal e o colesterol não faz? Bem, qual é a consequência? Ok, com a medicação para o colesterol pode ter um bocadinho de dor nas pernas. Ok, não tomando a medicação para o colesterol, tem um colesterol lá em cima e posso ter um infarto. Prefiro ter um infarto. Isso faz sentido? É complicado quando já me aparecem supostos cientistas a falar sobre o colesterol elevado não estar associado assim tanto quando se pensava à morte. Volto a dizer aqui é voltar à ciência. O que os estudos mostram, os estudos não dizem só que o colesterol alto faz mal. Dizem o colesterol elevado, sobretudo este e aquele tipo, o que levam a acontecer é que acontece isto e isto, que como consequência vai levar para um potencial infarto, um potencial AVC, o que seja. Ou seja, não é uma opinião estéril. Está-te a dizer que está demonstrado que existe um mecanismo que leva de A a B. Essa questão do aparecer um cientista conceituado é um viés da autoridade, que é um cientista que pode ter autoridade para outra coisa qualquer, que está a aproveitar da autoridade que tem para validar outra coisa qualquer. Mas na maioria das vezes voltamos ao mesmo. Ou é uma pessoa que quer palco, ou que tem um interesse comercial. Vem sempre associado ao link do livro que escreveu. Voltamos ao mesmo. Ou quer palco, ou tem interesse comercial. Ou até os dois. Também está o caso de ser as duas coisas. Agora, é difícil nos tempos que estamos a viver, o comum dos mortais, ter a capacidade de filtrar isto tudo. É difícil. É que passamos de um extremo de escassez de informação para um excesso de informação, mas um excesso de má informação. Na grande maioria de má informação. E depois, a quem tenta, aos do bem que tentam fazer as coisas, e depois é outra coisa, por norma esta gente que tenta quase como numa religião se tratasse, apregoar uma coisa qualquer, demoniza os outros, dizendo que os outros é que são comprados pela indústria farmacêutica e coisas afins. Quando na maioria das vezes, os tempos das vacas gordas que as indústrias levavam os médicos nos cruzeiros e afins, minha gente, já foi há muito tempo. Isso já não existe. Portanto, neste momento, tu não tens a indústria lá em cima de ti. Quantos medicamentos para o colesterol prescreveu este mês? Já dá para ir à Disneyland, está a trabalhar bem. Não, isso já não existe. Isto já não existe, ok? Portanto, um cardiologista, um médico de medicina geral familiar, quando prescreve um medicamento para a hipertensão, um medicamento para o colesterol, é porque acredita que vai ser o melhor para o seu paciente. E acredita porquê? Porque a evidência científica validada por... não foi uma pessoa. Foi dezenas ou centenas de pessoas mostram que aquilo efetivamente, para aquele tipo de caso, é a melhor solução. Agora, bem, um iluminado lembrar-se de inventar a roda outra vez, quando os já inventaram não sei quantos anos atrás, só porque se quer expor, contradizer o que não sei quanta gente, se calhar mais válida, que não necessita tanta atenção como essa pessoa quer fazer passar, é delicado. É delicado e é difícil de filtrar. Agora, cada vez mais é preciso ter esta consciência e ter o trabalho inglório de dizer isto às pessoas. Dizer, ok, isso é uma pessoa que está a dizer. E o resto do mundo? Exatamente. Se tu pudesses usar apenas, ou fazer ou recomendar apenas um anti-aging ou well-aging, como tu gostas de chamar, seria
protetor solar ou Botox. Só podes escolher um. Protetor solar. Protetor solar. A radiação solar tem um conjunto de alterações na nossa pele que nos fazem parecer mais velhos. Ficamos com a pele menos elástica, com mais rugas, com manchas, com mais vasinhos, com tudo e com mais alguma coisa. O Botox só me vai tratar aquelas ruguinhas e acabou. E não me previne saúde, ou não me dá saúde na mesma extensão que o protetor solar me dá. Portanto, se a pessoa tiver que ter um único ato de cuidado para com a sua pele, o primeiro é o protetor solar. O segundo, que normalmente não custa praticamente dinheiro, é lavar a pele como deve ser. Lavar a pele como deve ser. Se eu te perguntasse qual é o primeiro passo para limpar a pele? Eu normalmente abro a torneira. E o que é que faz a seguir a abrir a torneira? Põe água. Onde? Na cara. Não. Então vais lavar a tua cara com as mãos sujas? Ok, então tens que lavar as mãos antes de lavar a cara. Nem mais. Aprendeste isso na escola? Não, é bem pensado. Devias? Mas supostamente a água já me lavou as mãos antes de ir para a cara. Não necessariamente. Tens gordura, tens poluentes, tens resíduos. Então qual é o procedimento para eu tratar da pele com a máxima eficácia? Isso vai depender de papel. Mas genericamente, pelo menos e sagradamente à noite, lavar a pele. Como? Primeiro, lavar as mãos e depois, com um produto que não seja propriamente agressivo para a pele, limpar a pele com esse produto. Está. De manhã, habitualmente a grande maioria das pessoas tomam banho de manhã. Com o banho acaba por ser suficiente, mas pelo menos à noite, porque durante o dia, quando estamos expostos a mais aos agentes da poluição, quando andamos na rua, pós e essas coisas todas, é mandatório para a tua saúde da pele. Posso dizer que, por exemplo, há casos de acne que são piorados por as pessoas não terem uma higiene adequada da pele. A pele fica tão congestionada do suor e da gordura que a pele vai produzindo, mais os agentes a que a pessoa está exposta da poluição e afins, que ainda vão ocluir mais a pele, o sebo vai ficar ali mais preso e inflamar, dar mais borbulhas. Ok? Por isso, 2 cuidados mínimos básicos e indispensáveis da pele são protetor solar de manhã e pelo menos lavá-la à noite. Lavando as mãos primeiro. Eu entre os 14 e os 17 anos tive acne a um nível extremo. Quanto disso era culpa minha? É difícil de dizer, porque assim, na adolescência o acne é extremamente prevalente, ok? Porque há uma questão hormonal associada em que tu, obviamente, não tens, entre aspas, culpa disso. Agora, por exemplo, sempre que espremias borbulhas, sempre que não limpas a pele, estás a potenciar o teu problema. Obviamente, e num limite, até a falta de protetor solar. Porque se por um lado a radiação ultravioleta até ajuda a conter a bactéria do acne, se passar certos e determinados limites, vai aumentar os níveis inflamatórios da tua pele, promover mais inflamação, mais borbulhas. Ok? Por isso, não podemos tirar esta parte hormonal da equação, porque é a principal, mas obviamente que há coisas que podem piorar. Eu e o Paulo temos uma rotina de skincare muito parecida. A diferença... Porque é que será, não é? Aproveitas o que já está no armário. Eu simplesmente faço o que me mandam. Exato. A diferença é que ele demora 10 segundos, ele esfrega a cara, e eu demoro 10 minutos que massajo e fico a espalhar o creme. E há diferença, vamos ter resultados iguais. Pode não ser significativamente diferente. Aqui a parte principal, é certo que é preciso ter algum cuidado com a pele. Chega a ser cómico ele a esfregar. Eu chego a pôr o creme nas mãos, fazer 2 ou 3 movimentos para cima e para baixo, 2 palmadas na cara e está espetacular. Exatamente. Impec. Desde que não seja um movimento muito agressivo, não é para cara, mas não. Aí eu não faço isso, não. Eu não chego propriamente a mutilar-me. Desde que não seja um movimento muito agressivo, possa sensibilizar a pele, não é por fazer um certo determinado tipo de movimento ou de aplicação que vai ter um resultado significativamente diferente. Aquilo que interessa é, sobretudo, primeiro, quantidade, segundo, os princípios ativos que estão a ser utilizados. Porque, obviamente, pôr isto ou isto do mesmo produto não é a mesma coisa, nem vai ter os mesmos resultados. Isso é a mesma história, por exemplo, com o protetor solar que nós vemos muito. Tem de ser 3 dedos. É só 3 dedos? 3 dedos, sim. 3 dedos de protetor solar. De protetor solar. Eu pensei que era do creme, de qualquer um dos cremes.
Ok, Os cremes depois aqui vão depender muito da galénica e da concentração do princípio ativo. Galénica é a forma como eles estão apresentados. São mais fluidos, são mais cremosos e a percentagem de princípios ativos que eles acabam por ter. Por exemplo, há sérums que nós fazemos 5 a 6 gotas e está. Não precisamos de mais. Obviamente que há cremes em que podem não render tanto e nós vamos precisar de aplicar uma quantidade maior. Mas, por norma, a própria formulação dos cosméticos já está pensada para a sua forma de aplicação para ela ser o mais adequada. Agora, as massagens não é isso que vai fazer. É mais bem-estar, mais a sensação de bem-estar. Sim. Do que... Também é importante, porque aqui quase que nos leva exatamente ao problema do exercício físico. Porque se tu fores incutido a fazer as coisas por obrigação, por peso, por quase pela forma negativa das coisas, tu não vais ter tendência a fazê-las e mais facilmente te descuidas. Com a cosmética, obviamente, se for um ritual agradável em que te sentes bem, Mas eu sinto-me bem a dar palmadas na cara. está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Aqui a questão é isso, ou seja, se tu associares um cuidado pessoal, uma coisa que necessitas de fazer, a algo que te seja prazeroso, a algo que seja agradável, tu mais facilmente vais fazer. Mas 3 dedos de protetor solar para a cara? Para a cara. 3 dedos? Um fio por dedo. Eu preciso disto tudo? Sim. Porque... E repor também. Repor também. Porque Põe todos os dias. o SPF, o cálculo SPF faz-se pela quantidade, para uma série determinada quantidade de fotoprotetor. Ok? Se tu puseres menos do que aquela quantidade para dar aquela proteção, tu vais ter uma proteção inferior, mesmo que seja um SPF 50, 100, 1000, 1500, o que for. É quantidade dependente. E para sistematizar, para ser mais fácil, sabemos que, como o tamanho da mão e o tamanho da cara podem andar relativamente a par, os 3 dedos que é a quantidade necessária para garantir aquele índice de fotoproteção. Esta fotoproteção também depende às vezes um bocadinho da formulação dos fotoprotetores, mas grosso modo 2 em 2, 3 em 3 horas seria necessário, se estivéssemos expostos continuamente ao sol, reaplicar, porque esta eficácia vai baixando ao longo do tempo. Em pessoas, por exemplo, que têm manchas, um tipo de mancha até muito reativo e muito conhecido, que é o melasma, essas pessoas obrigatoriamente 3 em 3 horas têm que estar a reaplicar o protetor 365 dias por ano. E uma mulher que, imagina, maquilha-se de manhã, Certo. já colocou o protetor, como é que faz? Há estratégias. Existem duas principais estratégias para isso. Uma é brumas. Existem brumas sem contacto que te permitem aplicar o fotoprotetor sem estar a mexer a maquiagem e ao mesmo tempo também até podem contribuir para fixar a maquiagem. Ou seja, acaba por ser um Pois, desenho. mas já vi que desperdiça-se muito e o efeito é menor. Depende ensinaram-te a aplicar como deve de ser. Não. Agora, Eu só fiz isso uma vez e fiquei com sensibilidade no olhinho. pronto. Até Não pode não ter sido ideal para ti. Pois. Por exemplo, aqui a questão é, como tudo, sabemos como aplicar as coisas como deve ser. E nós, neste momento, temos soluções dessas de brumas. Não há muitas, há 2 ou 3 no mercado, não há muito mais que sejam idóneas para este tipo de aplicação. Mas existe a alternativa e a prática. Ok. A outra é uma aplicação direta, mas não necessariamente com o mesmo fotoprotetor por cima da maquiagem, porque isso não vai resultar, não é? Existem pincéis que são pré-carregados com pó de fotoprotetor que te permitem reaplicar, até por norma são pós com um pouquinho de cor, matificantes, que ajudam também a fixar a maquiagem. E existe uma outra solução que cada vez menos, ou pelo menos eu sinto os meus pacientes cada vez menos, é agradável, que são os pós compactos, em que aquilo não é tanto pó, mas é quase já de barrar, quase, mas fica depois a maquiagem muito pesada. Por isso, as 2 primeiras soluções, por norma, são suficientes para fazer essa reaplicação de forma eficaz. Porque o well-aging em vez de anti-aging? Nós todos vamos envelhecer. Então o Brian Johnson não vai ter sucesso? Lamento. Para que ser anti uma coisa que te é natural e inevitável? Não vai correr bem. Quando tentas contrariar algo que é inevitável e que não consegues alterar, não vais ter um bom resultado. Por isso, o nosso objetivo não é ser contra, não é mais uma vez aquilo que estávamos a falar. Se for uma obrigação, se for algo negativo, a perspectiva vai ser má. Nós neste momento queremos envelhecer bem. Ou seja,
jamais em tempo algum, tu vens a uma consulta minha com 50 anos e eu vai sair daqui com 30. 31,5, que é para não abusarmos das expectativas. Não, isto não vai acontecer. O que vai acontecer é, primeiro, os 50 de 2025 não são os mesmos 50 de 1980. E se nós formos ver fotografias das pessoas com 50 anos dos anos 80, não são aquilo que nós vemos com as pessoas de 50 anos hoje em dia. E por isso, as pessoas têm o direito de se ver como se sentem. E isso é que é o envelhecer bem. Para que as pessoas passem, e mais uma vez aquilo que já falamos hoje, passem e digam: estás bem para a idade, parece que os anos não passam por ti. Okay? Não é estás transformada, ou o efeito melhor amiga. Lamento, isto é mais frequente nas mulheres que nos homens. Ai amiga, estás com os lábios tão bonitos. Diz-me lá, onde é que eu foste fazer? E olha, fui no Dr. XYZ. Vira costas, pega no telefone. Olha, a fulana está um bicho. Tu não vais àquele médico, ele deixou-lhe uns lábios que... Ou seja, não é isto. É para que as pessoas que são cada vez mais ativas até mais tarde se sintam bem consigo próprias. E que essa atividade que se está a refletir nos padrões de vida dos nossos dias, que tenham a mesma repercussão no espelho. Para a pessoa não... Olhem para esta cara, parece que tenho 70 e ainda me sinto quase como se estivesse nos meus 40. E tenho 50. Ok. Muito legítimo nós darmos ali um jeitinho para que a pessoa se possa sentir assim. Agora lá está. Isto é hiper mega transformador. Contrariando-me, mas é transformador para a pessoa. Não para a sua imagem e na imagem que passa para os outros. Sem dúvida. O que é pior? O paciente que te pergunta: doutor, o que é que me fazia? Ou o que te traz uma foto a dizer que quer ficar como ela? É igual. É exatamente a mesma coisa. Mas imagina que até era alguém que eu considerava parecido comigo, ou parecida comigo, e até era fazível, era, sei lá, meu... Eu aí vou desmontar um bocadinho o assunto. É pronto. O que é que nessa fotografia lhe chama? Porquê é que me traz esta fotografia? Porque acho que é parecido. Quais são as características nessa fotografia que gostava de ter? E eu, em vez de ir pelo todo, começo a desmontar característica por característica. Há algumas que até podem fazer sentido e outras que podem nem fazer sentido nenhum. Mas como eu pedi à pessoa para me desmontar o que quer com aquela fotografia, a pessoa está-me a dar argumentos para eu poder ou validar ou explicar à pessoa o porquê de não ser possível ou o porquê de até nem lhe ficar bem. Ok? Acaba por ser o mesmo percurso da tal pessoa que me pergunta o que é que eu lhe fazia. Porque vamos virar um bocadinho a coisa. Quando olho ao espelho, o que é que chama a primeira atenção? O que é que não gosto? O que é que mais incomoda? E eu aí pego no fio e começo a desenrolar por aí. E mais coisas. Passo a passo. Sabes que eu passei a minha adolescência a guiar o meu padrão de beleza, vou dizer assim, por uma rapariga. Então eu seria uma dessas pessoas, claramente, que levava a foto dela. E ainda por cima as pessoas diziam que era parecida. E é lá. Tu tens uma presença muito forte nas redes sociais, ou para um médico, aquele médico tradicional, não é? Que às vezes até evita as redes sociais por uma questão de respeito entre os profissionais. Tu não tens propriamente essa preocupação e tens uma presença ativa. Na tua visão, as redes sociais estão a fazer melhor ou pior à medicina no geral e à medicina estética? Pior. De longe. Por desinformação? Por desinformação. E porque é difícil para o utilizador final conseguir fazer essa distinção de quem é que está a falar verdade ou quem é que está a emitir uma opinião aleatória. Ok? E eu estou nas redes sociais, obviamente porque não vou ser hipócrita e dizer não tenho interesse, obviamente que tenho, eu tenho que mostrar o meu trabalho às pessoas, mas sobretudo por um sentido de responsabilidade, que é, ok, podem falar, estejam à vontade, mas o que é facto é que o que está escrito é isto. E o que vos trago aqui, aquilo que faço convosco, é o que está escrito. Que é a mesma história que tu ires a um ortopedista, insistis com o ortopedista que queres-te operar o joelho, e o ortopedista diz que o joelho está bem, que não vai operar o joelho. É exatamente a mesma coisa.
A minha perspectiva tem que ser uma perspectiva de informação e tentar aumentar o volume de informação credível e útil para as pessoas, sobretudo, mais do que para as pessoas me procurarem a mim, para as pessoas saberem escolher e saberem filtrar aquilo que lhes chega. Porque neste momento eu acho que isso é um trabalho de consciencialização e é um trabalho de utilidade pública neste momento. No meio de tanto ruído, tanto buzz, estamos perdidos naquilo que é a verdade. É certo que o conceito de verdade pode ser relativo. Mas neste momento, e a partir do momento em que falamos em ciência, existe sim a verdade de hoje, que pode não ser a verdade de amanhã. Mas a verdade de hoje é aquilo que está escrito, aquilo que está publicado, aquilo que está validado por múltiplas pessoas. E não só a minha opinião, para ser mais uma opinião no meio do ruído. A medicina estética passa um pouco por um problema que a área do exercício também passa, que é, há muita gente sem formação a exercer. Tu achas que por isso a profissão já não é levada assim tão a sério? Já ouviste frases como isso não é medicina a sério? Eu acho que isso até vem antes um bocado dessa questão, que é mesmo isso, como é estético, é desvalorizado, aquele preconceito que já falamos. Mas eu tenho a felicidade de ter acompanhado muitos casos de sorrisos, casos de lágrimas, casos de vidas mudadas. Vou contar um caso que é público, até apareceu uma reportagem na televisão, que foi um caso que eu geri em conjunto com o Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital de São João, que era um senhor que tinha um tumor vascular no rosto, em que ele decidiu tratar-se aos 79 anos. Porquê? Ele adorava futebol, não ia ao café nem ao estádio ver futebol, porque sentia-se constrangido pela imagem que tinha. Tinha netos que se assustavam com a imagem dele e por isso não conseguia brincar com eles ao jardim, porque eles se assustavam com ele e os outros miúdos assustavam-se também. E nós podermos, com técnicas destas, passado 1 ano e 2 meses, ele vir-me à consulta e dizer: olha, sabe, há 2 semanas fui ao estádio ver um jogo de futebol. E a filha a dizer: eu antes chegava à casa do trabalho, estava ele enterrado no sofá, agora chego a casa nem sequer está em casa. Isto é transformador. Isto é dar qualidade de vida e dar vida às pessoas. Se isto não é medicina, então não sei o que é. Tem aí muita saúde mental misturada no assunto. Muito. A exposição a este conteúdo todo faz com que seja quase normal uma criança de 12 anos estar neste momento a sonhar com o seu primeiro procedimento. Isto preocupa-te? Preocupa-me, mas acho que ainda devia preocupar mais aos pais, porque eu acho que é um dever dos pais gerir exposição a meios digitais. E isto é conversa para se ter em casa. Obviamente, se há procedimentos que se podem fazer em idades precoces, dar um exemplo muito básico. Tenho um caso de uma miúda jovem, não de 12 anos, mas de 16, que, obviamente com o consentimento dos pais, que tinha um nariz com um formato estranho, não se queria operar para já e queria fazer uma alteração de formato do nariz com preenchimento com ácido hialurónico. Ok, tem autorização dos pais, tem um motivo válido, tem impacto na sua vida, podemos fazer, é discutível, é polémico, mas temos aqui um conjunto de checklist que se cumpriu para podermos chegar a esse ponto. Agora, fazer só porque sim, como por exemplo existem relatos nos Estados Unidos das beauty pageants dos miúdos, em que as miúdas de 8 anos, as mães já estão a injetar botox, e se calhar pronto, já não estamos no mesmo nível de necessidade e de indicação. Mas a regra não é quanto mais cedo começares melhor? Não, a regra é que não há idade, há necessidade. E é muito difícil tenhas essa necessidade nessa idade. Por acaso, a propósito disso, houve uma onda que eu sinceramente não percebi, se calhar também não vi o assunto com tanta profundidade quanto as pessoas que estavam a criticar, não sei. Mas houve aí uma onda de pessoas a criticar as crianças que fazem uma rotina de skincare. Qual é a tua opinião sobre isso? Ora bem,
Eu, por um lado, concordo, por outro lado, discordo. Se essa rotina for ensiná-las desde cedo a aplicar o protetor solar, estou super de acordo. Ok? Ensinar-nos uma criança que tem que hidratar a pele e que deve manter a pele hidratada, sair do banho, pôr-se um cremezinho hidratante para manter a hidratação da pele, está tudo ótimo também. Obviamente, uma rotina com princípios ativos que aquela pele não precisa, obviamente que não. E isto passa mais uma vez pela exposição aos TikToks desta vida, não é? Em que basicamente nós somos inundados por rotinas de skincare, aplico isto para aqui, aplico isto para lá. E isto pode acontecer aquilo que já se está a ver, que são peles completamente desreguladas e sensibilizadas numa idade em que não seria suposto isso acontecer. Okay? Porque, pura e simplesmente, são princípios ativos que não estão indicados para aquelas peles que nem sequer têm essa necessidade. As principais necessidades destas peles mais jovens foi exatamente aquilo que já vos disse, são hidratação e fotoproteção. Morreu aí. Obviamente, se houver algum problema específico de pele, pode haver necessidade de mais alguma coisa. Agora, até é uma questão de educação até dos próprios pais. Só que às vezes os pais ou não estão disponíveis ou não têm conhecimento para isso, e é a altura em que o médico entra ao barulho de dizer, não, deste limite neste momento não se pode nem se deve passar. Tem dúvidas do que deve fazer? Pergunte. Não deixe ao acaso. Claro. Okay? Agora, rotinas de skincare como se vê 18, 10, 12 passos em idades pediátricas, não. Não, pelo amor de Deus. É mais um risco do que propriamente um benefício. A partir de que idade é que retinol e ácido hialurónico faz sentido? Depende. Repara, por exemplo, uma pele como a tua, uma pele mais oleosa, que tem necessariamente uma tendência a ser mais espessa, uma pele que vai vincar tendencialmente mais rápido. Logo, é uma pele que vai precisar de cuidados mais cedo. Mas provavelmente, se tens uma pele mais espessa e mais oleosa, tu tiveste acne. Se tiveste acne, uma das principais ferramentas do tratamento do acne é um retinoide, um derivado de retinol. Por isso, já estás a fazer esse retinol, quando mais não seja por outro motivo. A partir do momento em que nos aproximamos dos 20, aí é que a história começa, a partir dos 20, melhor dizendo, é que a história começa a mudar um bocadinho de figura. Porquê? O nosso pico de produção máximo de colagênio acontece cerca dos 25 anos. A partir daí, nós três já estamos todos a descer a montanha. Lamento imenso. Por isso, a partir dessa altura, é a altura em que nós devemos começar a investir, não necessariamente em procedimentos, mas sobretudo numa boa rotina de skincare. Mais diferenciada. Porque, teoricamente, a rotina de skincare já deverias ter, quando mais não fosse, a limpeza, a hidratação e a fotoproteção. Sabes qual foi a primeira prenda que eu dei ao Paulo? Uma caixinha. Um pack de skincare. Mas sabes que isto no homem é muito comum e até é quase um preconceito. Sim, sem dúvida. Homem não põe creme. Sem dúvida. Não é? Sim. Há aqui até uma dualidade quase de consciência social, que a mulher não pode ter rugas, mas a ruga no homem é sexy. Como é que ficamos? E efetivamente, nos nossos padrões de beleza, por exemplo, é muito mais aceitável num homem, até desejável, tu deixar-lhe aqui uma ruguita de pé de galinha, porque é sexy e não feminiza o rosto, e numa mulher queres o pé de galinha completamente lisinho. Claro. Ok? E como com isto, existe um conjunto de outros preconceitos com o homem, porque felizmente cada vez tenho mais homens em consulta e cada vez mais cedo, enquanto que na mulher eu quanto muito preciso de reduzir a quantidade de skincare que estão a aplicar. Estão a aplicar coisas que até podem ser conflitivas umas com as outras, ou não fazer sentido, ou não, aquela pele não necessitar. No homem é quase aquele processo de negociação que é, ora bem, quer fazer procedimentos, quer a pele melhor, mas tipo, não estamos a dar básico, se calhar precisamos de inverter um bocadinho isto. Vamos aqui fazer um negócio, fazemos procedimentos, mas temos que dar um jeitinho nisto. Eu prometo que sou minimalista, um produto de manhã, um produto à noite e limpeza, começamos por aí. Tá bom? Temos negócio? A maioria das vezes temos. E curiosamente, a grande maioria, o homem tem tendência a ser bastante cumpridor. A partir do momento em que alguém que considera uma autoridade lhe diz alguma coisa, o homem cumpre. A mulher nem tanto. Mas aí o homem é sagrado. Sagrado, fiel, não se põe a ouvir amigos e afim. Não. Recomendaram foi isto, é isto e acabou. Não vamos sair daqui. E depois acabam por fazer. E depois até podem estar disponíveis para acrescentar qualquer coisinha mais. Ok? Porque desbloqueaste aquela barreira inicial. Exatamente. Ok? E daí são os primeiros a chegar-te à consulta assim. Realmente, aquilo está melhor. De botar na pele, aquilo de chegar na pele, está melhor. A pele está com mais brilho, não noto tanto o poro e afins. E Isto é tudo os cremes. E o mais engraçado é que eu não me sinto menos homem.
O meu nível de masculinidade não foi por água abaixo como eu acreditava que ia acontecer. É isso. É que isto vai bater tudo àqueles preconceitos de beleza que também falamos inicialmente. Isto são conceitos enraizados na sociedade, mas que são do século passado, gente. Já passou. O bug do ano 2000 já foi há 25 anos. Nós já passamos um quarto do século. Para que ainda estar aí? Não vale a pena. O que era há 30 anos atrás não é o que é hoje. O que era há 30 anos era bom. Os carros há 30 anos, naquela altura, eram ótimos. Se os dias de hoje podem continuar a andar, podem, mas certeza que um carro de 2025 é mais confortável e anda melhor. Atualizemos. É a seleção natural e a evolução natural das coisas. Por isso, há conceitos que têm que ir para a terra com os nossos antepassados, para bem de todos. A minha skincare é protetor hidratante de manhã, ácido hialurónico e retinol e hidratante à noite. O que Calma, é que não é, falta? o ácido e o retinol alternamos um dia um, outro. Ora bem, Se eu estiver a fazer alguma coisa mal, culpa não é? eu sou um bocado crítico em relação à questão do ácido hialurónico nas rotinas. Porquê? Para o bem e para o mal, a principal função da nossa pele é ter função de barreira. Sobretudo, não deixar sair o que é bom e não deixar entrar aquilo que é mau. Mas para o mal também há coisas que nós até gostávamos que entrassem, mas não vão conseguir passar. Não vamos conseguir passar um elefante por um buraco de uma agulha. O ácido hialurónico, e existem ácidos hialurónicos de vários tipos, sobretudo divididos pelo tamanho da cadeia do ácido hialurónico, em baixo, médio e alto peso molecular. O de baixo peso molecular é aquele que pode eventualmente penetrar e ativar um bocadinho a produção de colagênio. Só que também é pró-inflamatório, só por isso perde um bocadinho o interesse. Okay? O que é interessante, que é anti-inflamatório, antioxidante e afins, é o de cadeia longa, mas não penetra, fica à superfície da pele. A única vantagem, propriamente, dele pode ser impedir que a pele perca tanta água. Agora, um verdadeiro efeito não é significativo. E isso leva-me ao outro ponto do assunto, que é: tu bebes a mesma quantidade de água todos os dias? Tento, normalmente. Mas... Sim, mas há dias em que vais precisar mais do que outros. Há dias vais treinar, vais suar mais, há dias está mais calor. Estes dias vais precisar de um aporte maior. Porquê que fazes a mesma hidratação na tua pele todos os dias? Então depende da minha exposição solar, depende de fatores que eu não estou a ter. A hidratação standard da pele faz-se não com cremes, faz-se com isto, ok? E a hidratação que se faz com cremes é só em alturas em que efetivamente existe uma necessidade de reposição. Por rotina, o que a pele precisa é, de manhã, proteger das agressões para o dia, e habitualmente faz com duas coisas: antioxidantes e fotoprotetor. À noite, queremos reparar dos danos que a pele sofreu e que nós não conseguimos proteger, e também dar algum certo e determinado estímulo à pele para ela manter o seu metabolismo ativo. E isto faz-se com agentes renovadores, onde o retinol é um dos exemplos. Alguns ácidos, como o ácido glicólico, também às vezes agrupados em alfa, beta e polihidroxiácidos. E eventualmente agentes de estímulo como alguns péptidos. Okay? Na maioria das vezes, com o protetor solar, com os cremes, com péptidos, até às vezes mesmo os próprios sérums com retinol, nos seus recipientes já têm produtos que promovem a hidratação. Logo, é raro haver uma necessidade estrita e direta de prescrever um hidratante. Isto é um dos maiores mitos da indústria da cosmética. E é engraçado porque, por exemplo, é uma das coisas que a Rita mais valoriza na skincare, é a hidratação. Eu já não sei. Volto a dizer, a principal hidratação à pele faz-se pela boca. Água. Mas isso eu não tenho problema, que eu bebo aí uns 4 litros por dia, por isso não há de ir por aí. Mas significa que eu podia bem eliminar. Porque é que o ácido hialurónico se tornou tão famoso? Por causa de se pensar, ok, eu vou estar a fazer a mesma coisa que vem numa seringa. Vem numa seringa. Não tem nada a ver. Eu não estou a dizer que ele é desprovido de interesse. Atenção, estou a dizer que ele tem muito menos interesse do que aquele que se pinta. Ok? Ou seja, há muito mais uma pressão comercial do que uma verdadeira necessidade. E por isso há aqui um pequeno desalinhamento entre aquilo que verdadeiramente sabemos que a pele precisa e aquilo que nos é incutido, que estamos a ser inundados a nível de marketing que é um marketing superior, neuromarketing, que é mesmo a questão de indução de uma necessidade. E faz todo sentido, porque se eu sei que com uma agulha faz aquele efeito todo, eu estou muito mais aberto a essa ideia.
Patroa, vamos ter que mudar. Vamos poupar uns trocos. A questão é essa. Por exemplo, as pessoas queixam-se que uma rotina seguinte quer fica cara. Eu consigo montar, obviamente que isso vai variar de tipo de pele para tipo de pele, mas produtos bons, com os básicos, eu consigo montar uma rotina que dura para 2 meses por 40, 50 euros. Estamos a falar de um investimento de 25 euros por mês, é menos de um café por dia. Portanto, aqui às vezes não é questão de ser muitos produtos, é questão de ter as coisas necessárias para manter aquela pele a funcionar como deve ser e protegida das agressões a que está sujeita. Achas que é possível praticar esta estética com consciência que tu tanto falas numa sociedade que é muito obcecada com um antes e depois? Por algum motivo eu partilho poucos antes e depois na minha página. Porque as pessoas fixam-se a uma transformação que é feita num contexto biológico, num contexto social, num contexto temporal, que pode não ser replicado nelas próprias. Isso desmonta-se um pouco quando falamos desta abordagem por necessidades mais do que propriamente de um ideal estético per se. Há coisas que me incomodam que eu gostava de resolver. É a mesma história que exercício físico. Acho que nadei por muitos anos, tenho o meu glúteo reto. Vou ter que reforçar o meu trabalho, sobretudo o glúteo máximo, para me levantar o meu glúteo para me dar uma forma mais redonda. Ou seja, orientei o meu treino para uma necessidade. Aqui é exatamente a mesma coisa. Se nós orientarmos isto por necessidades e não estivermos a induzir estas necessidades nas pessoas, isto é que é uma prática médica, independentemente da especialidade, com consciência e com ética. Ok. Uma pergunta, um tema que me surgiu agora e que eu acho interessante. Eu queria saber a tua opinião. Pessoal que vai à Turquia fazer cirurgias. Olha, eu conheço, vou-te responder dando-te a volta. Eu conheço um caso de uma senhora que foi fazer uma cirurgia à Turquia por questões sobretudo económicas, também porque queria utilizar a desculpa da viagem para esconder da família que ia fazer uma cirurgia. Ok? Pronto. Uma cirurgia complexa porque é uma cirurgia que se tenta de alguma forma limitar a quem tem verdadeiramente indicação, que é a cirurgia de remoção do excesso desta pele aqui do braço, porque a cicatriz fica sempre praticamente do cotovelo até debaixo da axila, é uma coisa extremamente visível, e por isso vais estar a trocar um problema por outro. Tens é que escolher qual é o teu mal menor, se viver com a cicatriz, se viver com aquela pele. Já existem infelizmente outras soluções tecnológicas que se podem utilizar, mesmo cirúrgicas, para retrair a pele, para tentar limitar o máximo possível deste tipo de intervenção. Mas pronto, isso foi um parênteses. A pessoa fez a cirurgia, complicou. A ferida abriu, voltou a abrir. Teve que estar na Turquia mais 2 semanas do que aquilo que seria suposto. Teve que fazer um investimento extra dessas 2 semanas. Ainda veio para casa com as feridas abertas, ainda precisou de uma série de meses para aquilo fechar e com limitação funcional. Ou seja, as pessoas não podem esquecer-se que, mais do que o procedimento em si, uma das fases cruciais para um bom resultado é o acompanhamento pós. E uma coisa é nós termos um cirurgião, nem que seja em Lisboa, mas estamos a 2, 3 horas de viagem. Outra coisa é estar a horas e horas de avião em que não me pode tocar, não me pode ver, não me pode orientar, não pode, mesmo que não possa. Imagina que foste operado por alguém em Lisboa, precisavas de um cuidado diferenciado, não conseguias ir a Lisboa. Tu cá tens os contactos suficientes para dizer, ok, não consegues ir a Lisboa, mas vai este meu colega, que é meu colega, já falei com ele, está à tua espera, Porque quem diz uma ferida aberta pode ter outro tipo de complicações tão ou mais sérias. E eu não sou, sobretudo cirurgia plástica, não sou a favor deste tipo de circunstâncias por esta questão. Isso corre mal. Temos de fazer sempre essa pergunta. Claro. Não tenho dinheiro para fazer cá. Não faça já. Amealha um pouquinho mais e faz num ambiente mais seguro e mais confortável para ti. Eu também não me importava comprar hoje um Ferrari, mas não tenho dinheiro, vou juntar para ele. Aqui é precisamente a mesma coisa. Quero muito fazer. Ok, mas isso não se pode, não pode ultrapassar a segurança associada às coisas. Claro. Ou seja, ir à Turquia fazer um procedimento estético é a mesma coisa que estacionar o carro no centro de Braga e não colocar o ticket e estás a arriscar. Se não fores apanhado, poupaste 1 euro. Se fores apanhado, tens que pagar 30 euros de multa. Quase Portanto, isso. é uma aposta. Roleta russa.
Não quer dizer que as coisas cá não possam correr mal. Porque eu volto a dizer, e eu já vos disse isto, eu sei o que sei hoje à conta daquilo que errei, mais do que aquilo que aprendi. E complicações acontece toda a gente que faz o que quer que seja na sua área, ok? Só não tem complicações dois grupos de pessoas: os que mentem e os que não fazem, ok? Por isso, as complicações vão existir, que a questão é, eu faço, sabendo obviamente como uma pessoa que sei que tem um índice, tem experiência suficiente para me garantir que o nível de complicações é o mais baixo possível, mas ao mesmo tempo que, se isso acontecer, que eu tenha acompanhamento. Porque isso é que vai ditar o resultado final, mesmo da própria complicação. Sem Sem dúvida. dúvida. Tu já formaste muitos profissionais, já sei que aprendeste muito mais a errar, mas o que é que aprendeste também com eles? Olha, aprendi que desaprendes sempre qualquer coisa com qualquer pessoa, praticamente. Quando mais não seja o que não fazer. Mas aprendo sempre qualquer coisa. E eu, quando estou a dar formação, eu não estou a ensinar. Eu estou a partilhar conhecimento. Porque a direção é bidirecional. E no momento em que eu me sentir que é unilateral, não estou no sítio certo. Porque ninguém sabe tudo, ninguém é dono de toda a verdade, ninguém leu todos os artigos científicos e mais alguns. Por isso, a primeira postura de alguém que ajuda outros a crescerem é saber que está a continuar a crescer também. Como é que tu já formaste mais de 35 mil profissionais? Basta fazer uma palestra, um congresso com 15 mil pessoas. Ok, isso ajuda muito, não é? E nesse momento esse número já está desatualizado. Mas sim. Se fosses ministro da Saúde por um dia, onde é que colocavas a estética no meio do barulho? Vamos a um exemplo muito prático que a mim confesso que me incomoda. Vocês acham que a obesidade é um problema estético ou é um problema de saúde? É um problema de saúde. Ok. Então porquê é que não tens nenhum tratamento para a obesidade que seja comparticipado? Espera, Não? tu não tens nenhum tratamento para a obesidade que seja comparticipado? Não tens? Então, Não é e bariátrica. a bariátrica? Tratamento que não seja cirúrgico. De que tipo de tratamento é que estás a falar? Medicação, por exemplo. Não é comparticipada? Não. Eu não sabia. Não há nenhuma medicação que seja aprovada para a obesidade que seja comparticipada. Porque é considerado uma... Não é considerado doença. Quando já está mais que demonstrado, tens alterações neuroquímicas, portanto, alterações químicas na estrutura do cérebro que te levam, não é só lembrou-se de comer e ficou assim. Não. Há alterações neuronais que levam àquela circunstância. E, muito bem, a bariátrica é comparticipada. Fizeste uma bariátrica, ficaste com um excesso de pele, precisaste tratar cirurgicamente esse excesso de pele, perdeste 30 quilos com essa bariátrica, ou 50 que seja, e o SNS abre-te a porta a fazer as cirurgias para corrigir esse excesso de pele. Agora, imagina que tu foste um gajo durão, que perdeste 50 quilos pelo teu próprio pé, com exercício, com dieta, com sacrifício pessoal. Chegaste ao SNS e pediste ajuda para te ajudarem a corrigir o excesso de pele, não és candidato. Isso visto dessa perspectiva é impressionante. É mais facilmente ajudado a alguém que tem menos mérito. Não é, nem é uma questão de mérito, porque assim, uma pessoa que faz uma bariátrica, apesar de ter alterações ali metabólicas favorecedoras da perda de peso, a pessoa também tem que fazer o seu trabalho de casa. Eu sei de casos de bariátricas de gente que fazia batidos de sangue de leitão só para sentir o sabor da sangue de leitão a descer. Imagina que é uma liquidificadora, leite, uma sangue de leitão e beber aquela brincadeira. Essas pessoas não vão perder peso. Ou se perdem numa fase inicial, mas depois voltam a ganhar. Ok? Por isso, quem faz uma bariátrica tem mérito. Quem perde por si próprio, entre aspas, também tem. E porquê é que vou privilegiar uns em detrimento dos outros? Quando os que perderam peso sozinhos me pouparam dinheiro porque eu não tive que os operar nem fazer o seguimento todo até à cirurgia. Porquê é que isso acontece dessa forma? Tens que perguntar a quem de direito. Também não sei responder. Mas que, para mim, a questão de
A nível de estética, para mim, a questão da obesidade é uma questão central. A medicação e o seguimento de doentes obesos devia ser num âmbito um bocadinho mais abrangente e mais cuidado, até porque isto pouparia-nos muito dinheiro. Hoje a medicação para a obesidade é cara. Por exemplo, de certeza que vocês já se cruzaram com ela. Existe agora uma medicação muito famosa que é o Mounjaro, que também é um antidiabético, mas que em Portugal está sobretudo aprovado para a obesidade. Um tratamento mensal pode custar 450 euros. Ok? Portanto, a pessoa que perder peso com o Mounjaro e que investir 450 euros por mês, quanto dinheiro vai poupar ao Estado em AVCs, seja no cuidado hospitalar, seja nas baixas, em infartos, em limitações osteoarticulares com o peso, a sobrecarga que o organismo não teve para aguentar aquele peso todo, em prótese de joelho e coisas afins. Mas tu, com participares do Mounjaro, não estás a passar à sociedade a ideia de que não há assim tanto problema em engordares demasiado? Não. Tu, o que tens que fazer é, como em qualquer outra situação, não é tenho excesso de peso, injete-se com isto. A questão é, tenho um caso identificado de obesidade, que tenha um seguimento multidisciplinar, porque também está demonstrado que tu fazes um ciclo de tratamento com este tipo de, que são os chamados agonistas de GLP-1. Faz um ciclo de tratamento. Se tu deixares e não alterares o que quer que seja de estilo de vida, voltas à estaca zero. Não tem como, não há milagres. A pessoa tem que fazer o seu papel, tal como numa bariátrica, tal como numa perda de peso, só por uma via metabólica propriamente dita, por déficit calórico. Por isso, não é só o ato de passar a medicação. A medicação, para ser comparticipada, teria que ser num âmbito de mais qualquer coisa. O problema é que esse mais qualquer coisa é muito difícil de estabelecer. Porque tu repara como é que tens forma num SNS desinvestido de há décadas ter a capacidade de fazer um acompanhamento nutricional, fazer um acompanhamento de níveis de exercício físico e qual é a prescrição adequada de exercício físico. Não tens? Por isso, aqui está sobretudo uma operação matemática. Acima de tudo, as pessoas têm que fazer contas para perceber se vale a pena o risco de comparticipar isto, tendo em conta que não temos a capacidade de monitorização da prescrição adequada de fármaco, ou se me vai ficar mais barato manter as coisas assim, a pagar os cuidados de saúde já não preventivos, mas neste caso curativos para estas complicações que sabemos que estão relacionadas com a obesidade. Qual é o pico da tua carreira como médico estético? O que é que gostarias de deixar como legado? Olha, eu acho que o meu pico foi o meu início. Porque... mas isso passa a ideia que estás a decair. Não. Porque acho que o grito do Ipiranga que me levou a tomar o caminho que tive é que foi o mais significativo disto tudo. Basicamente, qual é a minha história? Nós, quando terminamos o curso de medicina, nós fazemos um exame para nos seriar para escolhermos as especialidades. Eu, na altura, queria cirurgia plástica. Fiz o exame a primeira vez, aquele tipo de exame não era para mim, tive a perfeita noção que aquilo não me tinha corrido bem e que não ia ter nota nem de perto nem de longe próxima para conseguir entrar em plástica. Saí do exame já a pensar, não vai dar, vou repetir isto uma segunda vez por descargo de consciência, mas eu sei que este tipo de exame não dá para mim pela carga emocional que ele tem associada. E para vocês terem noção que é um exame de cruzinhas, de empinar um livro, na minha altura ainda era assim, empinar um livro, que era um livro de manifestamente consulta, em que uma telefonista que tivesse jeito para empinar números podia fazer o exame a vosso par e ter uma nota igual ou melhor que a vossa. Por isso, aquilo não dizia nada de mim enquanto médico, enquanto pessoa. Por isso, minha decisão foi, eu não vou deixar que uma burocracia me impeça de fazer aquilo que eu quero para mim e aquilo que eu sinto que será o meu futuro. Por isso, fecha uma porta e eu rebento com a parede. E foi isso que fiz. Comecei, o exame foi em novembro, em abril
Em março comecei a estudar para o exame do ano seguinte e ao mesmo tempo comecei a fazer formação em medicina estética. Voltei a fazer o exame, voltou a não correr bem, é para aqui. Houve durante anos a fio em que eu me, de alguma forma, autoflagelava porque não consegui isto, porque não isto, porque não com outra. Ora lá está, do mesmo padrão de exigência que eu estava habituado a impor sobre mim mesmo. Até que depois, entre a minha especialidade, eu sou estomatologista, mas costumo dizer na brincadeira, sou tipo católico, sou estomatologista não praticante, porque terminei a especialidade e ficou ali e dediquei-me a 100% à medicina estética já em março de 2019. E pá, a felicidade que eu tenho em fazer o que faço todos os dias, porque adoro aquilo que faço, eu costumo dizer na brincadeira que eu tenho um hobby remunerado, porque sou efetivamente feliz a fazer aquilo que faço. Pá, se calhar perdeu-se um cirurgião plástico e ganhou-se um médico estético e estou feliz com isso. O crescimento da tua carreira, do teu negócio, da atenção que os clientes te dão, vai estar sempre ligado à educação que tu prestas, a esse sentido de isto é correto e é isto que eu aplico e não acreditas que faz sentido uma ótica mais comercial para crescer mais rápido? Eu acho que as duas coisas podem se aliar. Porque sim, eu se considero que a medicina estética tem que ser vista como uma área médica como qualquer outra, eu vou fazer isso a minha pérola. E é isso, entre aspas, que eu vou vender. Ok? Ou seja, eu estou a vender algo que é legítimo vender, em que eu sei que não estou a enganar as pessoas, nem a incutir necessidades. E quando uma pessoa me procura, já sabe que é isso que vai encontrar. Por isso é que eu também invisto tempo em que quando uma pessoa me consulta, eu explico as coisas, não faço uma lista de procedimentos. Olha, notamos isto acontece porque isto, e por isso precisamos de fazer isto, que isto atua assim, vai-lhe melhorar aqui, e vai de encontro àquilo que me está a dizer que sente. Ou seja, eu não recomendo nada sem, de alguma forma, sentir que o meu paciente está minimamente comigo no meu barco. Porque quando todos percebemos o objetivo da caminhada, é sempre mais fácil de chegarmos ao objetivo. E ao mesmo tempo também é mais fácil de ver outras coisas, porque olá, eu sou humano, não sou robô, não sou Deus, eu vou falhar, eu vou errar. E se eu tenho o paciente englobado comigo na viagem, é muito mais fácil dele perceber o que aconteceu e por que aconteceu, e de conseguirmos chegar a bom porto. E não estou a falar de bom porto, não é questão de haver processos judiciais ou afins, não. O objetivo aqui é o melhor resultado possível para aquela pessoa, seja por o caminho mais reto, seja por um caminho tortuoso. Mas eu estou sempre comprometido em oferecer o melhor que sei e dar o melhor que tenho àquela pessoa naquele momento. Boa. Pergunta final, Pedro. Se tivesses a missão de elevar 5% da população que pratica exercício físico para 95%, por onde é que começavas? Ora bem, começaria pelo músculo mais importante de todos, pela cabeça. Porque acho que a nossa questão está numa questão mais de mentalidade do que qualquer outra coisa. Se nós olharmos bem, até desde bem jovens, fazemos exercício físico porque tem que ser, porque precisamos, porque nos mandam. Okay? Enquanto que esse mindset não alterar, vai sempre ser um pain in the ass fazer exercício físico. Eu vou porque vou obrigado. Eu vou ao sacrifício. Okay? Enquanto for visto assim, não vamos ter um aumento de permeabilidade e de gente a praticar exercício físico de forma voluntária, de uma forma consistente. Algo que não... Voltamos à questão de que falamos do skincare. Algo que não nos dê prazer, algo que não nos aporta algo de positivo, nós não vamos querer repetir. E é por isso que há muito pouca consistência no exercício físico. Segundo, não estamos a saber fazer marketing como deve de ser. Gente, já todos sabemos fazer exercício físico, faz bem à saúde. Ok, o marketing, isso é marketing dos anos 90. Já passaram 30 e tal anos. Neste momento aquilo que temos de fazer é um marketing de influência e de identificação. E por isso as pessoas têm que perceber que, ok, tu fazes exercício físico porque é um compromisso contigo próprio para viveres mais e viveres melhor. E é por ti que o estás a fazer. Não é porque te mandam. E, por último,
Não há falta de ginásios, não há falta de formas de prescrição de exercício. Há falta de alguma forma, as pessoas sentirem que estão a ser acompanhadas e que há uma forma de lhes prescrever exercício físico como deve de ser, para saber que estão a fazer aquilo que é adequado para si. E nós estas estruturas não temos, sobretudo a nível público. Nós, na nossa educação física, nós somos apresentados aos desportos. Não somos ensinados a aprender a fazer aquilo que se calhar pode ser melhor para nós. E a preparar-nos para a nossa mobilidade. A preparar para coisas do dia-a-dia. E isto tem que ser tão ou mais importante como a matemática. Porque se eu preciso saber fazer contas, também preciso saber cuidar de mim. Porque eu preciso disso para a minha vida. Tanto quanto precisas de saber lavar a cara, cortar as unhas e outras coisas que Exatamente. não partíamos do princípio que era necessário. A ti que chegaste até aqui no episódio, muito obrigado por estares desse lado. Se queres conhecer o Pedro, ele fica identificado aqui no podcast. Se não queres correr o risco de pertencer à lista de bots, é uma boa pessoa para correres quando pensares em algum procedimento. Subscreve o nosso canal. Estamos de volta para a semana. Pedro, muito obrigado. Obrigado, foi um gosto. Obrigado. Onde é que a nossa sociedade ia se todos arranjassem desculpas para não fazer? O medo vai do medicamento. Não nos queremos tirar essa malta do sofá. Aqui em Portugal nós não temos cultura de treino. Tenho solução para isto. Sabem qual é? Exercício físico. A essência deste podcast é lutar contra o meu principal concorrente, que é o sofá.